Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre margem e a relação entre margem e alavancagem. Se você está estudando Forex há um tempo ou já está até operando há um tempinho, você já deve ter ouvido falar sobre margem mínima requerida, margem liberada, margem disponível. Talvez você tenha alguma dúvida sobre isso. E hoje nós vamos esclarecer tudo sobre o que é essa tal de margem, que tanto se fala no Forex e em outros mercados alavancados. Vamos lá? Bom, antes de começar a aprofundar na questão da margem, eu sugiro que você assista o nosso vídeo que explica o que é alavancagem. Se você não tiver assistido ainda esse vídeo, ou se você tiver dúvidas sobre o que é um mercado alavancado, o que é como que uma corretora alavanca o seu capital e alavancagem financeira, que não é só no Forex que existe, enfim. Sugiro que você vá lá e assista esse vídeo se você ainda não fez isso. Certo? Então, partindo do pressuposto que você sabe o que é alavancagem, vamos prosseguir. Então, sobre margem. Primeiro vamos entender a palavra margem. Por que se diz margem? Margem é como se fosse uma margem de segurança que a corretora exige que haja na sua conta para que você possa operar e cobrir eventuais perdas com as suas operações. Tá? Operar, aqui quando a gente fala operar, é realizar operações, é o trading em si, né? Então você precisa de ter uma margem de segurança na sua conta para ela poder deixar você abrir operações. Em termos práticos, margem é um percentual mínimo que você deve possuir de capital na sua conta em relação ao montante real operado. O que é esse montante real aqui? Porque, como você sabe, a alavancagem pressupõe que você está usando uma margem, usando um percentual do seu dinheiro para operar mais do que aquele dinheiro. Ou seja, se você tem 10 reais, você alavanca ele 10 vezes, ele vira 100 reais e esse é o montante real que você está operando. Então a margem é o percentual mínimo desse real, desse grande lote que você está comprando, que você tem que ter na sua conta para poder operar. Então nós podemos dizer que a margem requerida é uma forma de se expressar a alavancagem máxima em forma de percentual. Então, a alavancagem e a margem requerida, quanto de margem que você precisa ter, digamos assim, elas são basicamente a mesma coisa, expressa de forma diferente. Vamos mostrar aqui para ficar um pouco mais claro. De forma prática. Se uma corretora está te oferecendo uma alavancagem de 50, isso quer dizer que para cada $1, ou para cada €1, ou R$1, o que seja, que você coloca nessa conta, ela está disposta a te emprestar 50. Né? A alavancagem de 50, ela te empresta 50 para 1. Ela multiplica por 50 o seu capital. Certo? Isso aí já está claro na sua cabeça, eu imagino. A gente pode expressar isso da seguinte maneira. 1 para 50. Se você dividir 1 por 50, você vai ter o 0,2, que é a mesma coisa que 2%. Tá? Então, uma alavancagem de 50 é a mesma coisa que uma margem mínima de 2%. Simples assim. Eu destaquei aqui que a corretora está disposta a te emprestar, mas é um empréstimo relativo, né? Não é assim, eu vou te emprestar aqui 200 mil euros para você poder fazer o que você quiser, vai lá e faz e depois você me devolve. Na verdade, ela não está te emprestando 200 mil euros, justamente por causa da margem. Porque quando você perder, nesse caso aqui, 2% do total que ela te emprestou, ela fecha a operação automaticamente. Você não pode perder mais do que isso, porque você vai passar o nível de margem requerido. Tá ficando claro? Vamos lá. Então, esse ponto aqui, nesse slide aqui, eu queria deixar clara essa questão de que uma alavancagem de 50 é a mesma coisa que 1 para 50.
Que 1 para 50 é a mesma coisa que 1 dividido por 50, que dá 2%. Certo? Então, resumindo, a margem requerida é igual a 1 dividido pela alavancagem que está sendo oferecida. Se ele está falando que uma corretora que você está lendo lá, ele fala que a margem mínima é de 10%, significa que é uma alavancagem de 10. Se é uma margem de 2%, é uma alavancagem de 50. Se é uma margem de 1%, é uma alavancagem de 100. Uma margem de 0,5%, ela está te oferecendo uma alavancagem de 200. Ficou claro aqui? Eu queria destacar aqui que em 2010 saiu uma lei nos Estados Unidos proibindo que as corretoras oferecessem uma alavancagem acima de 50 para poder regulamentar o mercado de certa forma. Você vê aí muita corretora oferecendo margem de 200, alavancagem de 200, alavancagem de 400. Isso é uma coisa extremamente arriscada. Para ter uma coisa mais pé no chão, digamos assim, mais segura, nos Estados Unidos as corretoras norte-americanas não permitem uma alavancagem acima de 50. E nem as pessoas que moram nos Estados Unidos ou são cidadãos americanos, mesmo se eles forem usar corretoras fora dos Estados Unidos, eles não podem usar uma alavancagem acima de 50. Tá? Então aqui já vale uma reflexão sobre a alavancagem e quanto de alavancagem você deve usar. Tem até um outro vídeo nosso só sobre isso, tá? Sugiro que você assista, se você não tiver assistido ainda. Imagino que tenha ficado claro esse ponto aqui de margem. Então eu vou dar mais um exemplo prático para somar isso tudo aqui, que eu acho que vai ficar totalmente claro na sua mente depois de você ver. Então se você tem uma conta numa corretora e essa conta sua, com a moeda base dela, digamos assim, a moeda padrão dela é dólar, seu depósito é em dólar, né, que é o USD, e ela está te oferecendo uma alavancagem de 50, para você comprar um lote padrão de euro USD, um lote padrão são 100 mil unidades de euro, no caso, e você vai comprar a um preço que estava ontem, né, que quando eu fiz essa apresentação, o euro dólar estava 1,1026. A margem requerida para você comprar um lote padrão é de 2.205 dólares. Certo? Então você precisa de ter depositado lá na corretora, essa corretora que está te oferecendo uma alavancagem de 50, você precisa ter no mínimo 2.200 dólares. Vamos colocar aí 2.300 dólares para você poder comprar um lote padrão de euro USD. Lembrando que existem lotes menores. Esse aqui é um lote padrão, um lote standard. Existe o mini lote, o micro lote, que é uma coisa que você vai ter que usar se você tiver menos capital que isso, para poder operar com esse nível de alavancagem, que para muitos já é até alto uma alavancagem de 50. Como que se chegou nessa margem requerida? Aqui tem uma conta. Para você chegar, se é uma alavancagem de 50, a gente já viu que a margem requerida é 2%. 2% de 100 mil unidades de euro dá 2.000 euros. E você convertendo 2.000 euros em dólar, que é a sua moeda padrão da sua conta, você chega a esse preço, né? 2.000 euros a esse preço aqui, você chega a esse valor. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro aqui como que funciona isso. Então, se você tivesse uma alavancagem de 100, por exemplo, você ia ter uma margem de 1%, que ia ser 1.000 euros, que ia ser 1.100 dólares. Beleza? Então, se você tem lá na sua conta, vou fazer lá um número redondo aqui, vamos supor que você está com uma conta aqui nesse exemplo aqui, tá? Você tem uma conta em dólar, tem a alavancagem de 50, e você abriu um lote padrão, e você tem lá na sua conta 4.400 dólares, arredondando. Se você, assim que você abre sua conta, você já está usando 50% da sua margem, da margem disponível que você tem para usar pela corretora. Ficou claro?
Então, algumas conclusões e outros pontos que eu brinquei aqui, outras cocitas más. O que é o tal do margin call? Você já deve ter ouvido falar do margin call, que a corretora tem um margin call para você evitar o margin call. O que é? O margin call é quando uma corretora entra em contato com você e fala o seguinte: olá, amigão, essas operações suas abertas estão com um volume muito alto. Ou você deposita mais, ou vamos ter que fechar essas operações. Ou seja, você está atingindo o limite de margem. Ele tá entrando em contato com você e falando: você está passando a margem de segurança que é necessária de você ter depositado com a gente para movimentar esse volume. Isso é o margin call. Tá? Ela falando, ó, você está estourando sua margem. Simples assim. Algumas observações sobre essa apresentação e sobre margem em geral. Primeiro, essa aqui foi uma explicação simples, né? E esse exemplo que eu dei era uma conta em dólar e uma operação de euro-dólar. Então você pode, por exemplo, ter uma conta em dólar e fazer uma operação de euro-ien, por exemplo. Então aquela conta para você chegar na margem é semelhante, mas aí depois você vai ter que achar o valor daquilo em dólar, né? Você faz o euro-ien, vê a margem e depois converte com o valor em euro da sua conta em dólar. Então você tem que mudar 2 vezes pegando a cotação do dia. Então isso vai se complexificando um pouquinho. Mas nada muito complicado, depois que você entende essa base do que é a margem e qual que é a relação entre margem e alavancagem. E, de um modo geral, você não vai ter que ficar fazendo esse cálculo de cabeça. A sua plataforma de trading, ela vai te mostrar ali, quando você abrir uma operação, quanto de margem que você está gastando e quanto de margem que você tem disponível. Uma boa plataforma te mostra isso. Tá? Outro ponto interessante e outro ponto que você tem que pensar é que a margem utilizada, ou a margem disponível, ela é afetada pelas operações que estão em aberto. Então, se você abriu e você tem uma operação ali que você está ganhando, você tem uma conta de $1.000, você abriu uma operação que você está gastando, que você está ganhando $100, no final das contas, seu equity, digamos assim, seu capital total, naquele momento está 1.100. Então, quando você tem operações abertas, sua margem ela está sempre oscilando. E se você abrir 2 operações inversas, vamos supor euro-dólar, se você abrir 2 operações do mesmo tamanho, mesmo tamanho eu digo assim, as duas, sei lá, de um lote standard ou um micro lote, as 2 operações, uma de compra ou outra de venda, você não vai impactar tanto sua margem com a variação de preço. Por quê? Porque enquanto uma estiver te dando lucro, a outra vai estar te dando prejuízo. E como considerando que as duas têm o mesmo tamanho, ou seja, você vai ter o mesmo lucro e o mesmo prejuízo nas duas, que é uma operação de hedging, né, que a gente fala, a sua margem não vai ser impactada pela essa variação de preço. Mas é importante você pensar isso. Então, você não pode simplesmente abrir uma operação, voltando naquele exemplo lá, né, que você precisava para você comprar um lote padrão de euro, você precisa de 2.200. Se você tem 2.200 na sua conta, você não pode abrir uma operação usando 100% de margem. Por quê? Porque um pouquinho que o preço for contra você, você já vai ter um margin call, porque você já vai estar usando mais de 100% da sua margem. Então é sempre bom ter uma folga, ficar longe do 100% de margem. Até porque você quer, talvez, ter uma outra oportunidade no mercado que você quer abrir uma outra operação. Se você estiver próximo do 100%, você não vai conseguir abrir outra operação porque você não vai ter margem para isso. Outro ponto a se observar é que a maioria dos brokers, inclusive a gente pode dizer que os brokers sérios, broker aqui é corretora, tá? que te permite acessar o mercado, eles diminuem a alavancagem máxima durante o final de semana. Que também é a mesma coisa que dizer que eles aumentam a margem mínima no final de semana. Porque pode acontecer quando
na segunda-feira, aliás, no domingo à noite, né, para nós aqui, na segunda-feira seria na Ásia, no domingo à noite, quando o mercado abrir, pode ter um gap de preço, que é quando o preço, por exemplo, ele fecha aqui e já abre com um vazio entre ele, né, uma barrinha assim contra a outra. O preço pode variar muito do fechamento da sexta à noite para o domingo à noite, para a abertura do domingo à noite. Então, como pode acontecer esses gaps, o broker ele diminui automaticamente, em muitos casos, a margem. Então, se você também, mais uma vez, estiver usando com uma operação que você está usando muito da margem, ele pode fechar a sua operação inteira ou parte da sua operação. Vamos supor que você está com o lote inteiro, ele pode fechar metade do lote e ficar só com metade para poder atender esses requisitos de margem durante o final de semana. Certo? Então, agora você já sabe que margin trading, se você ler algumas coisas em inglês, você já deve ter ouvido esse termo, que falando que o Forex é um tipo de margin trading, ou trading com margem, ou operação com margem, é a mesma coisa que leverage trading, ou operação com alavancagem. Né? Trading com margem é a mesma coisa que trading com alavancagem. Inclusive, você já entendeu que elas são inversamente proporcionais. Né? Uma operação ou uma corretora que te oferece mais alavancagem, ela te pede menos margem de dinheiro na sua conta para garantir que você vai cobrir os eventuais prejuízos das suas operações. Mas ela nunca vai deixar que você perca mais do que os 100% que você tem na sua conta. Ele vai fechar suas operações automaticamente ou vai ter um margin call e falar, ó, tá congelado, essa operação aqui você precisa de depositar mais, senão as operações vão ser fechadas. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir. Se você ainda não é assinante, assine nosso canal se você gostou desse vídeo. Nós fazemos vídeos, a gente tenta fazer pelo menos um vídeo por semana, com dicas, explicações aprofundadas como essa sobre o Forex e sobre o mercado de capitais em geral. Tem nosso site também, que você já viu aqui, ó, em todos os slides anteriores tem aqui o endereço. Esse negócio do Google sempre aparece em cima, mas aqui, ó, forex-social.com é o nosso site. Lá tem várias ferramentas interessantes para traders. Tem até um jogo também muito legal para você poder praticar Forex e se divertir ao mesmo tempo, tá? Acesse o nosso site. E é isso aí. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te acrescentado pelo menos um pouquinho de conhecimento. E opere sempre de maneira consciente, tá? Seja sempre defensivo, tente preservar o seu capital. É isso que os traders profissionais tentam sempre fazer. E agora você já sabe o que eu quero dizer com isso. Fuja do margin call. Um abraço, até a próxima.